Olá, amigos, bem-vindos para mais um encontro no Centro Espírita Amor e Caridade, oportunidade que temos para tratar de assuntos do dia a dia, aquelas situações que muitas vezes não são importantes, até nos perturbam, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, nos apresenta, sempre de acordo com o Evangelho de Jesus. Hoje, uma vez mais, nosso companheiro Edgar Miguel, está aqui presente para falar conosco de um tema importantíssimo, relacionamentos, o relacionamento mais difícil. Não é, Edgar? Seja bem-vindo. Isso mesmo, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a oportunidade que o SEAC me dá e agradeço demais a sua companhia, que faz com que esse momento seja especial, realmente, Maurício. Não por você, não somente por você em si, como pessoa, mas também pela forma como você coloca as coisas e conduz muito bem uma conversa. Então, assim, que hoje a gente consiga ser profundo nessa questão do relacionamento mais difícil. Legal, obrigado, Edgar. Então, antes de começarmos o tema propriamente, eu já te passo a palavra novamente daqui a pouco. Eu convido todos os amigos que nos acompanham a elevar o pensamento numa prece ao nosso Pai, pedindo que, em mais essa oportunidade que nos é oferecida, de nos reunirmos com propósitos de trazer esclarecimentos para as nossas vidas, que nos permita sempre a presença dos amigos espirituais, esses companheiros que conosco todos os dias caminham junto, nos orientando, nos intuindo, que mais uma vez estejam presentes para que dessa forma aconteça. E, claro, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, em nome de quem nos reunimos, que nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. E que sejam todos bem-vindos para mais esse momento, né? Edgar, então, te passo a palavra para suas considerações iniciais e depois nós vamos batendo um papo sobre o tema. Perfeito, Maurício. Muito bem. Bem, eu gosto de pensar que existem três conjuntos de relacionamentos, né? O relacionamento com o Pai, né, com a divindade, com o Criador, que cada um há de estabelecer, né, porque é um relacionamento particular, né, de cada um com o Criador. O segundo conjunto de relacionamentos, que é muito estudado, muito falado, ponto central, né, do Evangelho, é o relacionamento com o próximo, o relacionamento com o outro, né? Foco de extrema atenção, né, e preocupação de todos nós. Mas o terceiro relacionamento, conjunto de relacionamentos, é o relacionamento consigo mesmo, né? É o relacionamento que cada um precisa ter consigo mesmo, com cada um, né? E eu considero, Maurício, que este é o relacionamento mais difícil, por incrível que possa parecer, né? É lugar comum que a gente fale como é difícil se relacionar com o outro. E isso é verdade. De fato, é difícil. Mas eu penso que é difícil pelo fato de que o nosso relacionamento conosco mesmo ou é ruim ou não existe, ou quase não existe. Porque, veja, a lei máxima diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Eu tenho a impressão que esse final tem sido esquecido nas nossas considerações. E eu peço licença sempre para Jesus, como ele não fala nada, eu acho que está tudo bem, né? De dar uma mexidinha, né? E falar assim, que a lei máxima é como a si mesmo amar o próximo. Não muda em absoluto, no meu entendimento, o sentido da lei, mas ressalta de que eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso dar para o outro o que eu já experimento em mim, o que eu vivo em mim.
E é por isso, e é possível, Maurício e todos que nos ouvem, que aí more a grande dificuldade que nós sentimos no relacionamento com o outro. Porque talvez nos falte experiência de como há de ser este relacionamento com o outro. Nos falta a vivência do evangelho comigo mesmo. Se eu não vivo o evangelho dentro da minha intimidade, aonde supostamente seria mais fácil, porque supostamente, de novo, haveriam poucas interferências, como que eu vou viver com a multidão que me cerca? Né? Na diversidade de comportamentos, de personalidades, de estilos de vida de cada um que me cerca. Porque para cada pessoa que eu convivo, eu preciso de um conjunto de competências para ter um bom relacionamento. Então, eu tenho a impressão que a gente entra na busca pelo bom relacionamento com um terceiro, né, com o próximo, muito mal preparado. Apesar do evangelho ser sublime, né, impecável, sem dúvida, mas a gente não fez nenhum estágio antes. E esse estágio precisa ser feito conosco. E o que é, você pode me perguntar, esse relacionamento comigo mesmo, né? O que é isso? Já que eu sou eu mesmo, né? Bem, supostamente nós somos nós mesmos, né? Mas eu quero dizer o seguinte: a gente se ouve, a gente presta atenção da forma adequada, esse ponto é importante, viu, Maurício? A gente presta atenção adequadamente ao que a gente sente? Ou a gente só vive o que a gente sente? São coisas completamente diferentes. Eu viver o que eu sinto é diferente de eu refletir sobre o que eu sinto. E quando você apenas vive o que você sente e pensa, possivelmente você vive no automatismo. Você vive no piloto automático. Vive na pouca lucidez, no não despertamento. Agora, quando eu me pergunto, Edgar, por que você está pensando isso? Edgar, esse sentimento que você está tendo é equilibrado? Faz sentido? É bom? Assim, o que eu faço com esse sentimento? Quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu tenho a impressão que nós estamos no começo de um relacionamento comigo mesmo, que é quando eu me volto para mim e me escuto, e presto atenção, e me observo. E depois disso, eu converso comigo. Eu travo um diálogo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, que são expressões de mim mesmo, sobre o que está acontecendo dentro de mim. Porque a gente não pode esquecer que nós somos multifacetados, né? Nós somos um ser imortal, numa grande trajetória, né? Onde a gente sai de uma condição de profunda e total ignorância de tudo, inclusive de si mesmo, e caminha para um objetivo de autoiluminação, como dizem as filosofias orientais. E como diz a doutrina, num processo de evolução, onde todas as nossas potencialidades íntimas, criadas e colocadas dentro de nós pelo Pai, todas essas potencialidades irão se desenvolver ao máximo. Mas a autoiluminação acho que é mais fácil de falar, porque né, resume tudo isso. Então, dentro deste processo, né, desse caminhar, nós temos muitas facetas, somos muitas personalidades decorrentes das nossas múltiplas encarnações. Então, a gente não pode pensar que nós somos uma tábua rasa,
que nós temos 5 centímetros de profundidade na nossa intimidade. Não podemos pensar isso. Além disso, nós precisamos considerar que nós somos a obra-prima do Criador. Nós que nos embasbacamos, que nos surpreendemos com as belezas e riquezas do universo, que nós ainda estamos aprendendo a observar e quase nada entendemos, nós que olhamos para os astros, para o universo, com os telescópios mais potentes e ficamos surpresos, ficamos embevecidos de tanta beleza, de tanta imaginação e criatividade, eu suspeito, Maurício, que isso não é nada perto da imensa surpresa que nós vamos ter conforme a gente vai se conhecendo. Porque suspeito que as grandes belezas do universo estão dentro de cada um de nós, já que somos a obra-prima divina. E o Pai, você sabe, não brinca em serviço, né? Ele que é divino, ele que é absoluto, ele que é infinito em todas as características que a gente possa imaginar, também é supremo quando cria. Imagine quando ele se dedica à obra-prima dele, né? Então, há um universo particular dentro de nós. E esse universo certamente é muito grande. E nós precisamos adentrar nele. Nós precisamos dar os primeiros passos dentro desse mundo interior riquíssimo que nos surpreende a cada passo. Nós não podemos ser aqueles que vivem separado da nossa própria vida. Nós não podemos ser aqueles que se autodespreza, que se autoignora. Existem vozes, entre aspas, dentro de nós, querendo ser ouvidas. Existem conflitos, existem poderes, existem competências muito avançadas, inclusive, dentro de nós, querendo se expandir e vir à tona, querendo existir no mundo, neste mundo de fora. Se não olharmos para elas, se não as considerarmos como possíveis, a gente está fechado a esse universo gigantesco, a gente está separado de nós mesmos. Porque nós não podemos pensar, né, Maurício, que nós somos esse personagem, né, que aparece aqui no mundo encarnado. Tanto que a própria palavra personagem, você sabe, vem de persona, que significa máscara, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que é uma parte, uma faceta, é uma representação dessa parte. Então, é muito triste observar que a maioria de nós mal olha para si. Está completamente voltado para o mundo interior, vivendo exclusivamente o seu personagem exterior, e eu não estou dizendo que é fingimento, né? Mas sem se auscultar, sabe? Sem apurar o ouvido e a percepção sobre o que está acontecendo dentro de mim. Já foi dito, e eu não vou conseguir referenciar, de que os sentimentos são mensageiros da nossa profundidade. Que os sentimentos que a gente sente falam do que está acontecendo na nossa profundidade. E se a gente simplesmente os vive, simplesmente os sente, a gente perde a oportunidade de conhecer o que está por trás desse sentimento e mais, o que ele quer nos dizer, o que ele vem revelar sobre a gente mesmo. Porque quando a gente apenas vive o sentimento, a gente quase que é controlado por ele, né? E eu gostaria de acrescentar sobre isso que nenhum, e aí eu vou ser radical, hein? Nenhum
dos nossos sentimentos são ruins. Nem o ódio, nem a raiva. Eles não são ruins, eles existem, eles são mensageiros, lembra? São mensageiros, eles são uma carta que chega lá, talvez do nosso passado, mas certamente da nossa profundidade. Ou, portanto, uma carta, uma frase, um comentário de nós mesmos para nós mesmos. Olhar esse sentimento com cuidado, com respeito, deixar de negá-lo é fundamental. Mas também é importante que ele não nos domine. É importante que a gente o eduque. Porque quando eu pego, por exemplo, o sentimento de raiva, se eu deixar ele solto, ele toma conta de mim e me domina. E aí sim, eu começo a viver as consequências de não tê-lo educado. Então, veja, a raiva ela não é ruim. A raiva como expressão de agressividade, ela não é ruim em si, já que ela é só uma mensagem. Agora, o que eu faço com a raiva pode ser ruim ou pode ser bom. E aí é minha responsabilidade. Então, está errado quando a gente fala que o sentimento de raiva me fez fazer tal coisa. Não fez. Desculpa, essa desculpa não conta. Tá? O sentimento de raiva me gerou algo. E depende de como eu vou lidar com esse algo, eu vou ter consequências boas ou eu vou ter consequências desagradáveis. Portanto, é minha responsabilidade o que eu faço com o meu sentimento. Impossível evitá-lo. Impossível impedir que ele exista. Até porque o poeta já diz que é mais fácil segurar as ondas do mar. Mas está sobre o meu domínio. Meu domínio. Se eu usar a minha vontade, e aí eu apelo para a questão 909 do Livro dos Espíritos, se eu usar a minha vontade, eu sou capaz de decidir como é que essa raiva vai ser canalizada dentro da minha vida exterior e interior também. Bem, Maurício, eu acho que poderia falar mais, mas acho que vai ficar mais rico se eu me calar. Edgar, essa prévia que você nos dá sobre o tema, ela traz, como sempre, assim, uma infinidade de questões que, com certeza, ficam ali latentes durante vários dias, inclusive, né? E eu acredito que hoje me parece de uma riqueza tal que é preciso ir puxando os fios para a gente poder ir falando a respeito. E talvez eu não consiga nem puxar o fio principal nesse momento, dada a complexidade do novelo, vamos dizer assim. Mas imagem. eu achei muito interessante, logo no início, que você coloca 3 tipos de relacionamento, né? E o pai, o próximo e consigo mesmo. E você foge daquelas questões que seria o trato do relacionamento com a materialidade que muitas vezes a ciência, algumas ciências nos traz, né? Então, por exemplo, a gente vê a descrição, eu procurei alguns tipos de relacionamento e fala familiar, amoroso, amizade, profissionais, né? Dentre outros, mas que acabam, de certa maneira, né? Mesmo assim, em questão de detalhes, se encaixando nessa Sim. perspectiva muito mais ampla que você coloca. E aí você coloca o relacionamento consigo mesmo como mais difícil. Sim. Como você colocou uma escala, o pai, o próximo e consigo mesmo, eu acredito que o relacionamento mais fácil, então, é com o pai. Agora,
Veja, né? Veja. O relacionamento consigo mesmo depende de uma compreensão, e você coloca assim, acho que muito bem, conhecer a si mesmo, né? E você fala dos sentimentos que nós temos, então buscar conhecer os nossos sentimentos, porque eles falam da nossa intimidade, né? Uhum. Você fala no investimento no diálogo, né? O diálogo consigo mesmo, conversar consigo mesmo, por que eu penso assim, por que eu reajo dessa maneira, né? Até para interpretar os próprios efeitos que o sentimento tem sobre nós, e ouvir a si mesmo, né? Então é fantástico, eu achei muito legal, porque eu posso aplicar comigo mesmo, eu posso aplicar no outro. E é sempre assim, eu posso aplicar. Por isso que eu pensei assim, o relacionamento com o pai é mais fácil, porque ele aplica isso em relação a nós, né? Então Sim. ele nos compreende melhor. Mas aí tem a questão, por exemplo, da empatia, né? Também, que eu acho que é importante, ela vai embasar toda essa outra situação. E é nisso que eu acabei me pegando aqui, né? É, a empatia, ela teria assim algumas situações, né, que são explicadas para a gente em algumas obras aí que nós vemos. A empatia, ela parte de um conjunto, né, de princípios que é afetivo, cognitivo e emocional. E eu vi isso, achei muito interessante, porque o cognitivo e o emocional, praticamente você fala na sua explanação inicial e entra no afetivo, né? Compartilhar, compreensão, né? E se eu estou falando com o outro, fica muito fácil de determinar em relação ao outro. Mas quando Sim. eu falo de mim mesmo, eu volto naquela expressão lá que você até inverteu, né? Como a si mesmo, amar ao próximo. É difícil eu me relacionar comigo mesmo, porque eu não me amo, Edgar. É isso É, que você... sim. Perspicaz, Maurício, perspicaz. Olha, eu, eu, eu estou praticamente concluído, estou praticamente convicto de que o problema do relacionamento consigo mesmo, o problema dos conflitos que todos nós vivemos, e os conflitos são sempre íntimos, né? Os conflitos externos a gente vê depois. Eles têm, veja, eu afirmei que eu estou quase convicto. Preciso de mais análise, mais estudo e mais vida. Quase convicto de que a raiz, a causa primária, a primeira de todos os conflitos, não é Deus, tá? A causa primeira de todos os conflitos chama-se eu não me amo. Porque assim, quando você aplica os porquê isso, porquê aquilo, quando você analisa e reflete, sempre eu chego no eu não me amo. Sempre, Maurício. Sempre. Sempre que a reflexão se aprofundou em níveis cada vez mais longe, eu esbarro nisso. E aí está a grande dificuldade. Por quê? Quando eu sinto culpa e, ao mesmo tempo, logo na sequência, por exemplo, eu faço, vou falar de mim porque é mais fácil, eu faço uma boa ação, uma ação correta, uma ação que a minha consciência valida como sendo correta, a culpa quase mata a alegria da boa ação. Parece que nós temos uma tendência a que ela se sobreponha, que ela tenha maior valor, maior peso, e que não importa o que eu faça. Aparece na minha mente assim, mas você ainda fez aquilo. Você errou ontem lá, viu? Lembra? Por que esse peso tão diferente? Eu chego à conclusão de que
o meu relacionamento comigo está em desequilíbrio. Ele não é sensato, ele não é limpo no sentido de não ser distorcido. Ele é distorcido, né? Ele tem vieses, né? Muito normalmente não há o auto-perdão. Muito normalmente o auto-julgamento é tendencioso, no sentido de se inferiorizar, de não se perdoar. E quando a gente fala de não se perdoar, obviamente a gente está falando de não se amar. Porque quem ama nem perdoa, porque não é necessário perdoar. Né? Nós já falamos sobre isso. Então, não que o relacionamento com o nosso pai seja construído de uma forma instantânea e suave. É um caminho também. Né? Mas nós temos o pai, né, do outro lado. Né? Ele facilita imensamente todas as questões. Né? A parte dele está pronta do relacionamento. Né? E ele vive acenando, lançando ganchos, né, para nos facilitar, dando convites. Né? Então, com ele, a coisa flui, se a gente quiser. Mas conosco, eu tenho dois seres em desenvolvimento e, portanto, imperfeitos. Eu aqui do lado de fora e o eu aqui do lado de dentro. Então, vai ficar complicado, porque raramente um ajuda o outro, né? Um altamente influenciando a outra parte. Porque, apesar de eu estar analisando e conversando aqui com vocês como se fôssemos duas pessoas, no fundo, nós estamos falando de um mesmo ser, né? Que, para se autoanalisar, né, observa camadas de si mesmo, né? Que parece que tem vida própria, mas não tem. Mas tem condições diferentes, tem características diferentes, tem memórias diferentes, sentimentos diferentes, posturas diferentes. Né? Então, é um relacionamento muito mais conturbado. Eu preciso me auto-perdoar, eu preciso me amar, me auto-amar, eu preciso me autocompreender, eu preciso me autoconhecer. Olha só quanta coisa. Olha o nível de dificuldade. Claro que a bondade do Pai, de fato, Maurício, não tem limites. Não tem limites. Porque eu posso pensar que tudo, Maurício, na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, tem como objetivo fazer com que a gente se autoconheça e se relacione com o nosso próprio ser. Que a gente se olhe, Maurício, se olhe, que a gente respeite o que está acontecendo dentro de nós. Respeitar não é concordar, hein? Respeite, reconheça, que a gente pare de tentar arrancar. Quer ver uma coisa que nós espíritas queremos fazer? Nós queremos arrancar o nosso orgulho e egoísmo dentro de nós e jogar na lata do lixo. Não é verdade? As obras básicas falam tanto que os nossos grandes inimigos são o orgulho e o nosso egoísmo. E são. Que a gente quer simplesmente jogá-los fora. Mas isso não é possível, Maurício. Eles não vão sair de nós, porque eles nos compõem. Nós precisamos educá-los, reequilibrá-los. E fazendo isso, a gente está se educando, se reequilibrando. Falei demais de novo. De maneira alguma. Falou, acredito que na medida certa para a gente andar mais um passo ou subir mais um degrau, talvez, nessa compreensão, que parece assim bem importante. Você fala, nós espíritas tentamos fazer isso, né? Uhum. E quando você falava, eu vinha pensando exatamente nessa situação. O espiritismo é um conjunto de ideias, de conceitos que eles
A princípio, e acredito que num estudo mais aprofundado também sempre vai mostrar que eles devem ser libertadores, eles devem Perfeito, nos apresentar uma condição de boa convivência consigo perfeito, mesmo. perfeito. E eu vinha pensando nisso, Edgar, porque assim, olha, você coloca, eu volto lá na questão da graduação que você fez, Deus, o Uhum. próximo, né, e nós mesmos, e é perceptível que Jesus, o Evangelho de Jesus, e eu vou fixar nessa situação, ele nos apresenta o relacionamento com Deus, e nós observamos uma evolução desde a religião mais antiga, com a proposta que Jesus apresenta, um relacionamento, é, digamos, um entendimento diferente de Deus a partir das palavras de Jesus, né? Certo. E Jesus apresenta o próximo, o amor para que seja, de alguma maneira, desenvolvido e promova o nosso crescimento. E mesmo os espíritas, nós espíritas, muitas vezes nos pegamos a isso. E na palestra espírita é falado sobre relacionamento com o próximo, com Deus, é falado de uma série de situações que a ciência espírita apresenta, né? Como o corpo extrafísico, como plano Uhum. espiritual e uma série de coisas, e nós ficamos, de certa maneira, é, aprisionados. Eu vou usar essa palavra, pode não ser a correta, tá bom? Perfeito. Aprisionados nisso. E Jesus, ele também fala, e principalmente ele fala, desse relacionamento de nós conosco, né? Quando ele chama a importância, dizendo que somos o sal da terra, que a nossa importância é tanto que assim que ele compara com as aves do céu e fala da nossa importância. E eu queria até te perguntar sobre isso, a sua impressão a respeito. E aí eu vou entrar num campo talvez que não seja o correto, mas assim, a sua impressão a respeito. Nós estamos deixando de lado a proposta consoladora do Espiritismo, de compreender ou de levar nossa compreensão a respeito de nós mesmos e fixando em algo importante também, que é o relacionamento com Deus e o próximo, mas sem entrar na célula principal, sem resolver, por exemplo, sem ajustar esse parafuso, a engrenagem não fica perfeita para funcionar com os dois níveis superiores. Não sei se você entendeu a questão. Eu entendi, quer dizer, penso que eu entendi, e a minha resposta é um estrondoso sim. Eu vou repetir a sua pergunta com as minhas palavras só para checar. Você Certo? perguntou: será que nós estamos começando pelo lado errado? Isso, isso. Sim, Maurício. Penso que sim. E olha, é claro que todos os caminhos levam ao Pai, mas é um caminho mais longo. Porque, veja, quando eu tento me relacionar com o próximo sem me conhecer, obrigatoriamente eu vou trombar comigo mesmo. Obrigatoriamente. Porque no meu esforço de compreender o outro, de tolerá-lo, de ter paciência, se eu simplesmente tiver paciência, porque devo ter paciência, eu vou andar um tanto, mas eu não vou conseguir andar muito. Porque a exigência da paciência, da tolerância e da compreensão serão cada vez maiores e vão exigir cada vez mais motivos para que eu faça isso. Concorda? E é possível, penso eu, que o motivo que eu dei, que eu preciso fazer
a paciência e compreender porque Jesus pediu, ou porque Jesus me indica que é melhor para mim, serão insuficientes em determinadas horas. Agora, quando esse momento chegar, ainda tendo o compromisso, puxa, mas eu quero muito acertar, eu quero muito seguir o Cristo e eu não estou conseguindo passar daqui, ou está cada vez mais difícil. Nessa hora, certamente, mesmo que leve um tempo, e certamente com muitas lágrimas, eu vou ter que descobrir por a razão primeira e mais profunda da minha dificuldade de compreender, de ter paciência. E essa razão sou eu mesmo. Não é o comportamento do outro que me machuca, é a forma como eu vejo esse comportamento. E a forma como eu vejo é minha. O significado que eu atribuo ao comportamento do outro é atribuído por mim, pela forma como eu me enxergo e me conheço. Então, a vida obrigatoriamente está nos apontando para nós mesmos. Se a gente for direto, investir no relacionamento com o próximo, sem, ao mesmo tempo, estar investindo no relacionamento consigo mesmo, e aí eu faço esse parênteses, Maurício, porque eu não estou dizendo que a gente deve abandonar o próximo, se trancar numa caverna, numa ilha deserta, trancar no quarto, falar, bem, agora eu vou resolver a mim mesmo, depois eu vou viver no mundo. Não estou dizendo isso. Porque nós também não vamos muito longe. Existe uma dialética entre esses dois relacionamentos. Nós precisamos do outro para que eu consiga enxergar em que pontos eu preciso melhorar o relacionamento comigo mesmo. Então, é tudo junto e misturado. Só que a sua pergunta, e vou melhorar a minha resposta, nós não estamos atentos de que não é só o trabalho de relacionar-me com o outro, é junto e misturado o trabalho de eu também me relacionar comigo. Por quê? Porque quando eu me relaciono com o outro, sou eu uma das partes. E eu preciso conhecer uma das partes, mais do que a outra, que sou eu. Além do que, tem outra questão. Eu só conhecerei o outro quando me conhecer. Não tem jeito. Se eu considerar, ainda por cima, para até dar força à minha reflexão, que eu só consigo dar o que tenho, se eu quero dar paciência e respeito, tenho-os comigo? Porque se não tenho, não consigo dar. Vai ser um esforço válido, mas um esforço que não vai longe. Por quê? Porque eu vou tentar tirar de mim o que eu ainda não sei o que é. E é por isso, Maurício, que a gente ouve dentro do meio espírita, mas não só, as seguintes questões. Uma vez uma pessoa me chegou para mim no atendimento fraterno e disse assim: tem alguma coisa errada? Eu faço o bem. Eu sou aquela pessoa que se eu ver um mendigo na rua, eu o convido para ir para minha casa, se alimentar e tomar banho. Eu faço isso normalmente. E mesmo assim eu não tenho paz. E mesmo assim eu não sou feliz. O que está errado? Foi a pergunta. A minha ponderação é a seguinte: a lei que diz que quem planta colhe não está errada. A declaração de Jesus que diz que nós teremos segundo as nossas obras não está errado. Baseado nisso, há alguma questão no ato dessa pessoa que está incompleto. Que não está completo, vamos colocar assim. Então, por que a pessoa faz isso? Com que sentimento? Para quê? Tudo, ou seja, questões da sua intimidade. Então, veja, não basta o comportamento, é preciso a mudança interna, concomitantemente.
Então, Maurício, a minha resposta é sim, mas é esse sim sem que a gente largue o relacionamento com o outro para trás. Tudo isso faz parte de um mesmo processo, de uma mesma reação química, onde o elemento outro e eu precisamos andar juntos. O outro diz sobre mim, e aí eu preciso aproveitar a presença do outro para mergulhar mais profundamente, mais conscientemente em mim mesmo e aprofundar essa autodescoberta. Daí talvez aquela expressão que muitas vezes parece, para alguns de nós, parece algo incompreensível ou com menor entendimento, que diz que o outro é o espelho, né? Você se vê no outro, né? Então, dependendo de como é o comportamento, o posicionamento do outro, o que eu tenho que fazer, né? Não significa que eu sou daquele jeito, esse é o erro da consideração do espelho. Significa que eu tenho que analisar pelo outro aquilo que de fato mexe comigo, é o mote das minhas ações, né? E é Exato. interessante. Pois não, pode falar. Posso explorar esse item? Porque você Sim. disse muito bem que esse é um ponto muito dito, né, em todos os lugares, mas mal compreendido. Você me fez lembrar, Maurício, uma vez que o Adenauer Novaes, lá de Salvador, esteve aqui em Bauru, e ele contou um caso de um paciente, ele é psicólogo, que disse que ele descobriu que o sócio dele estava roubando-o há 10 anos. E ele sabia há 10 anos. E o Adenauer, naquela estratégia nada sutil dele, disse assim, é porque você é um ladrão. Disse para o paciente dele. Né? Usando exatamente o que você disse, que o outro fala de mim. Né? Eu sou um reflexo no outro. Aí o paciente disse assim, mas eu não roubo ninguém. E o Adenauer assim, certo? Mas o que você rouba de você mesmo? Né? E aí a conversa começa, e ele não continuou a conversa, mas aí a reflexão toma o sentido correto. Não é essa relação direta, né? Então, se eu sou roubado é porque eu estou roubando dinheiro também. Não, não é assim. Mas o que eu estou roubando? Né? Tempo, vida, não sei. Né? Então, não é subjetivo, né? É analógico, né? Essa reflexão. Mas você lembrou muito bem, por favor, desculpa, continue. Não, acho que foi perfeito. Você trouxe talvez o nível de esclarecimento que eu não conseguiria apresentar nesse momento. O Adenauer, até aproveitando, né, a sua colocação a respeito, ele parece em algumas situações ele não tem medo de apanhar. Não tem, não tem, não tem. Maurício, eu falava para ele o seguinte: você vem aqui, passa 3 dias. Ele veio durante 10 anos a Bauru, né, seguido. Aí eu passo 1 ano arrumando tudo. Ele fala assim, ótimo, porque a minha função é bagunçar tudo mesmo. Ele não tem Muito jeito de bom. apanhar. E ainda decorrente dessa situação, parece que fica bem claro para a gente, acho que se a gente passar a observar o próprio comportamento, né, em determinadas situações, nós vamos ver que nós vemos as pessoas de maneira diferente e reagimos de maneira diferente. Né? Então, aquilo que, por exemplo, o Edgar me dá em forma de reciprocidade do relacionamento. Mesmo sendo igual ao de outra pessoa, o meu comportamento em relação pode ser diferente, né? Eu percebo, e eu estava assim pensando nisso, porque eu percebo no trabalho voluntário. No trabalho voluntário, muitas vezes, a gente até procura entender essa situação e ajudar o voluntário, às vezes até a autocompreensão, nem sempre somos bem recebidos quando a gente tenta essa ajuda, mas muitas vezes acontece isso. O voluntário,
ele parece se apegar a determinadas pessoas, principalmente nos atendimentos, os serviços que oferecem a refeição ou que oferecem algum tipo assim de benefício material mesmo, no caso mais extremo, né, que a pessoa está vivendo. E você percebe que o voluntário ele trata uma pessoa que reage de uma maneira, às vezes, até meio parece que agressiva, ele trata de uma maneira, e o outro ele trata de uma maneira diferente. Então, vamos supor, na mesma resposta, vou pegar um caso hipotético, pô, a comida hoje está ruim. Ele fala para um assim, poxa vida, olha, desculpa, nem sempre a gente acerta. E para outra ele fala assim, do que você está reclamando se na sua casa você não tem isso? Me desculpem até os amigos que estão acompanhando, pode parecer que isso seja uma tremenda bobeira que eu estou falando, mas acontece, não é? E isso é exatamente o quê? Não é o outro. Esse aí me decepcionou, eu esperava mais dele, não sei o quê. Talvez quando eu falei eu esperava mais dele, eu já esteja me autoanalisando, né? É assim, eu estou reagindo por algo que está dentro de mim e não algo que está ali dentro do outro. E isso é assim, pode ser com filho, com parente, a gente trata um de um jeito e outro de outro, e tudo isso está revelando o meu relacionamento comigo mesmo, não é? Está, Maurício. Veja, e olha, está revelando o tipo de relacionamento que a gente tem conosco ou o não relacionamento que eu tenho comigo. O que é muito pior. Porque pior do que ter um relacionamento ruim é não ter. Comigo mesmo, não ter um relacionamento comigo é uma tragédia, Maurício. Falando nisso, Maurício, quanto tempo nós temos? Aproximadamente uns 7 minutos, Meu Deus, Edgar. então eu preciso falar uma coisa extremamente importante. A consequência gravíssima da gente ter um relacionamento ruim ou não ter um relacionamento com a gente mesmo, ou seja, a consequência gravíssima de nós não nos enxergarmos, não olharmos para dentro, não nos escutarmos, é que a gente passa muitas vezes a vida encarnada inteira, Maurício, rastejando pelo amor do outro, implorando que nos deem atenção, desenvolvendo estratégias, muitas vezes inconscientes, automáticas, de sermos vistos, de termos atenção, de sermos considerados importantes e aplaudidos. Por quê? Porque há um vazio dentro de nós, Maurício. Há um buraco no peito. E a gente quer que alguém preencha esse buraco. E a gente vai, então, em busca de relacionamentos afetivos, de qualquer espécie, muitas vezes, sem qualquer critério, muitas vezes, na ânsia desesperada de eliminar essa dor que eu estou chamando de vazio interior. Eu lamento informar, dentro da minha ótica, de que ninguém no mundo preencherá 1 milímetro desse vazio. E que esse vazio somente poderá ser preenchido, e aí preenchido plenamente, consigo mesmo, Maurício. O que falta na nossa vida não é alguém que nos ame. Somos nós nos amando a nós mesmos. Isso me parece tão sério, tão profundamente importante, porque, veja, talvez, se eu estiver pensando corretamente, nós estamos direcionando as nossas vidas, os nossos esforços, para o lado errado. E aí eu apelo ao Evangelho, para finalizar, porque se você observar o Evangelho, está faltando uma coisa no Evangelho, Maurício. O que tem no Evangelho?
instruções sublimes de como amar. Tá certo isso? Existe alguma coisa no Evangelho que nos ensine a ser amados? Não vi. Não tem nada a falar, ó, se você fizer isso, você vai ser muito amado. Não tem isso lá. Tem, Maurício? Acho que não, né? Não vi. Será que Jesus esqueceu? Porque, assim, é alguma coisa que move as nossas vidas. Nós queremos desesperadamente ser amados. Isso é uma verdade indiscutível. E o Evangelho não cita nada. Temos um problema. E aí, como eu imagino, como eu tenho certeza que o Evangelho não está errado, que o Evangelho não está faltando nada, e que Jesus não esqueceu de coisa alguma, eu só posso concluir, Maurício, uma conclusão terrível de que ser amado é menos importante do que amar. Por quê? Porque eu preciso ser amado por mim, antes e acima de tudo, e de todos. Porque se eu posso dizer que não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma, eu vou usar esse ditado para dizer: não adianta nada o mundo inteiro me amar se eu não me amar. Porque só eu sou capaz de preencher esse profundo e gigantesco vazio que há no meu peito. Eu não podia deixar de dizer isso antes da gente terminar, para dizer o tamanho da importância do relacionamento conosco mesmo. E é um relacionamento afetivo, viu? Não podemos esquecer disso. Puxa, Edgar, e você abriu um campo para a gente até talvez pedir permissão aqui para a TVCA aqui, para estender por mais 1h30, 2 horas esse bate-papo. Acho melhor a gente marcar outro dia. Vamos ter que marcar, porque é impressionante. Aí nós entramos numa consideração de análise do amor, e você foi perfeito quando disse que Jesus não esqueceu nada. Não. E talvez aqueles que relataram os momentos da vida, da instrução de Jesus, relataram, porque é isso que você fala, sim, ele está no Evangelho, nós vamos encontrar, mas ele pode estar aquilo que a gente chama de subliminar, né? Ele está embasando tudo. Por quê? Né? Porque a grande força universal é o amor, e ela, evidente, ela tem que ser manifesta, né? Ela tem que vir de dentro. E vindo do interior do ser, ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar toda a força do amor universal. Ele vai encontrar o amor do Pai. Aí você vai ter a compreensão, e acho que a nossa caminhada ela vai nesse sentido, né? E talvez, Edgar, as dores que nós falamos e que eu disse que o próprio palestrante espírita, o estudioso espírita do Evangelho, ele deve se aproximar disso, dessa compreensão, desse relacionamento que você propõe mais difícil, o relacionamento conosco, né? Para dar início, para dar esse start. E é de uma importância capital, porque eu acredito que tem muita coisa aí que a gente precisaria ainda agora entrar no âmbito do estudo, do detalhamento, né? E enquanto você falava, eu me lembrava de uma obra muito interessante, que é Dores da Alma, do Hamed. Ele pega exatamente esses pontos e ele fala assim, por exemplo, a culpa. Ele usa 2 ou 3 textos para falar da culpa, e ele procura trazer para a gente vários ensinamentos de como lidar com o assunto, como compreender e os processos para resolver isso dentro da gente,
né? Que o processo é interno. Aí ele fala dos medos, é a mesma coisa, aí ele fala do ódio, né? E a gente, eu me lembro, inclusive, um grupo de estudos, né, que nós tínhamos numa das casas espíritas aqui de Bauru, e que estudava dores da alma. E aí, conforme ia lendo, o que que nós vamos ler hoje? Hoje nós vamos ler o capítulo tal. E aí você lia um parágrafo do capítulo tal e nós ficávamos, vamos dizer ali, 3 semanas discutindo aquele parágrafo, né? Que lindo, que lindo. É a busca, né, desse entendimento, é a busca de um entendimento que vai melhorar o nosso relacionamento pessoal, né? Pessoal, sim. Dentro, interno. E aí você resolveu aquilo, você resolve uma série de outras coisas, né? Isso mesmo, Maurício. Isso mesmo. Ah, eu acho que isso clareia um pouco o caminho, né? Clareia um pouco o caminho. E você sabe que isso me fez lembrar. Já estou terminando, tá? Vamos terminar já? Não, tá, já vamos, mas tranquilo, pode falar. Depois a gente É, ajeita com o Matheus, tá bom. para ficar um É, pouquinho mais. eu me lembrei de uma citação do Humberto de Campos no magnífico Boa Nova. Magnífico. Aonde, em algum diálogo com Jesus, eu não lembro do capítulo, ele diz assim: Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Então, essa frase, ela já traz dois universos. Eu preciso... Como que eu encontrarei o Pai? Que é uma das buscas que a gente tem, que tem a ver com o relacionamento mais fácil, que é com Deus. Você vê como que é um círculo, né? Esses três relacionamentos Uhum. formam um círculo. Humberto está falando assim: olha, filho, para você encontrar Deus, você tem que encontrar perfeitamente o conhecimento de si mesmo. Para você ver o tamanho da obra-prima deste Pai, que somos nós. Ele falou assim: olha, você quer me encontrar? Eu vou me esconder dentro de você. Você quer me achar? Se ache. Mergulhe em si mesmo. E o terceiro, olha só como tudo se encaixa, é o elo para que eu consiga fazer isso. É o elo. Né? Então, esse é o caminho no meu entendimento. Conhecer a Deus no perfeito conhecimento de si mesmo. Fantástico, não é? Sem Fantástico. medos, né, Maurício? Sem medos. Sem Não medos. existe nenhum monstro, nenhum dragão dentro de nós. Ficamos certos disso. E, Existe, na e, verdade, uma criança com medo e profundamente capaz dentro de nós. Nada mais. e, e vamos encontrar numa afirmação contida nas obras espíritas que pela obra você conhece o artista. Se você analisar a perfeição da criatura de Deus, você vai conhecer, ou vai chegar bem perto da perfeição, de conhecer a perfeição daquele que fez a obra, né? Fantástico, Maurício. Isso Só, mesmo. só esclarecendo, eu falei agora há pouco, Mateus, o Joe, o Jonathan e o Theo são os nossos suportes, são os que fazem as palestras do SEAC acontecer. É a nossa retaguarda profissional, né, da Perfeito. TV e da Rádio SEAC, né, a quem nós agradecemos muito, inclusive, porque Muito. sempre estão atentos, né, Edgar, É àquilo verdade. que a gente está promovendo aqui. Edgar, então, olha, nós estamos no final. Eu sempre peço para você fazer a prece, gostaria de saber se poderia fazê-la para nós no encerramento, e já vou me despedindo dos nossos companheiros, né, a quem agradeço muito por mais uma vez nos acompanhar, e mandem as suas observações, sugestões, questões, para que nós possamos trabalhar, inclusive, esses temas. Muito obrigado pela sua presença, em nome do SEAC, em meu particular, é sempre um prazer estar aqui com você, viu? Obrigado. Obrigado, Maurício. A gratidão é toda minha também, viu? E eu oro com muito prazer, porque
é preciso agradecer momentos assim também. Vamos olhar para dentro? Se estamos à procura do Senhor, ó Pai, nos ensine a olharmos para dentro, a procurarmos-te em nós mesmos, a não termos medo, não termos vergonha, receio algum de adentrarmos nesse universo que o Senhor criou e que nós estamos desenvolvendo, que somos nós mesmos. A sua grandeza é tanta, o teu amor, Mestre e Pai, são tão grandes. E como é bom saber que esse amor nos envolve, nos guia, nos ilumina. Obrigado por este instante de reflexão, Mestre, na certeza profunda de que nenhum de nós, todos aqui, que estamos ligados pelo pensamento, recebemos a tua luz e a tua bondade. E que de verdadeiramente nada está nos faltando do que de fato necessitamos para empreendermos essa jornada para dentro de nós, com o benefício de termos o outro a nos auxiliar e a grandeza do teu amor nos iluminando cada passo. Que façamos disso tudo uma aventura e jamais um trabalho exaustivo. Que façamos disso tudo um caminho onde a gente possa ver as luzes brilhando e a presença tua, ó Pai, caminhando conosco, com alegria, para que cada vez mais alegre seja esse caminho, pelo menos dentro de nós. Que assim seja.